todos, nós estamos aqui em mais um programa Conhecendo o Ser Humano. Meu nome é Sirlei Silva Costa. Nós estamos aqui com a presença do nosso amigo parapsicólogo e psicanalista Rogério Raquel. E nós vamos falar de um tema muito interessante, que é falar em público. Você tem medo? Tem receio? Quais são as dicas, Rogério? A primeira dica é a pessoa entender o porquê ela sente medo de falar em público, né? Isso aí eu acho que as pessoas têm que primeiro entender o porquê. Porque não existe esse medo sem uma causa. Sim. Então, normalmente, a pessoa que tem medo de falar em público, ela fica pensando o seguinte: e se eu gaguejar? E se eu esquecer o que eu vou falar? E se eu não souber falar o assunto? E se as pessoas não gostarem do que eu estou falando? Então, você vai pegando vários motivos que estão dentro do inconsciente delas, que trazem um complexo de inferioridade, uma insegurança, e ela bloqueia. E o que acontece? Se você ficar pensando tudo isso, é claro que a chance de você chegar no dia de apresentar um seminário, de falar em público, dar uma entrevista e tal, é de travar realmente, porque você foi fazendo uma reprogramação inversa. Mas daqui a pouco eu vou ensinar para as pessoas uma reprogramação para vencer esse medo, para ela conseguir falar em público, e funciona perfeitamente. Então, eu acho que você que tem medo de falar em público aí, hoje, a partir de hoje, você vai recomeçar um novo ciclo na sua vida. Você vai entender que você pode falar em público aí, vai virar praticamente um orador. Olha que bonitinho. E é bem interessante também, Rogério, que uma coisa que às vezes trava a pessoa na hora de falar, de apresentar um seminário, né, falar para uma grande plateia ou dar aula, alguma coisa, é que muitas vezes a pessoa pode ter tido uma repressão. Sim. Quando era pequeno, Sim. de professor, porque quando nós estamos aprendendo Muito a ler, comum isso aí. Né, o que acontece? Você não deu pausa na vírgula, você não deu pausa no ponto final, você esqueceu de um acento, você falou assim e era assado. Então acontece muito. E às vezes a pessoa não é estimulada à leitura em casa, né? Então a criança, ela tem que ser estimulada a gostar de leitura. Sim. Né? É lógico que tem muitas pessoas que são autodidatas, que elas gostam e elas não precisam da influência, mas de 10, eu acho que é 2 pessoas que vão, né, ser assim. Então, entender quais são realmente os problemas que te travam, o que vem à sua mente quando você pensa em falar em público. Quando você pensa na situação de passar por uma entrevista, que às vezes você vai passar pela entrevista, e aí você vai com o recrutador, aí depois vai para uma entrevista com o gerente, alguma coisa. Então, é pensar em o que te trava. Muitas vezes, nas entrevistas, a pessoa pergunta para a gente assim, fale um pouquinho sobre você, e a pessoa não sabe falar sobre ela, né? E aí vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver, Sirlei, com falar em público? Porque tudo vai da fala, de travar-se na hora de se expressar. Não, às vezes o cara é convidado para fazer uma entrevista de emprego, chega lá, é uma galera junta, que tem que fazer uma dinâmica em grupo, que tem que se apresentar para o grupo. E aí aquela pessoa que é mais tímida, mais insegura, nossa, ela sofre demais nesses momentos, né? Sim. Então também é um tipo de falar em público, né? Às vezes tem pessoas que têm vergonha de falar em público na família. Sim. Vai o amigo oculto, o amigo secreto, ela tem vergonha de falar, porque tem um grupo olhando para ela. Teve uma paciente minha que me marcou, porque ela falou assim que ela tinha que aprender o inglês, né? E aí tem aqueles inglês mais avançado, né? Que é para você sair melhor na conversação. E aí você tinha que nas aulas, ele falava, o professor falava, tem que repetir. E aí no final da aula já sabe formar uma frase, porque repete pela repetição. E ela foi só na primeira aula, não voltou mais, porque ela tinha problema em expressar, assim, em falar em público. E assim, a sala não era grande, não tinha muitas pessoas, mesmo que era troca ali de uma conversa com uma pessoa específica que estava fazendo dupla com ela, mas ela travou ali. Então, assim, essa parte do falar, do conversar, muitas vezes barra muitas coisas na vida da gente. O negócio que deu um exemplo aí que eu lembrei da minha carreira como professor de inglês, assim, eu fui professor de inglês do estado muitos anos da minha vida,
E tem alunos que têm dificuldade realmente de falar em público. Então, o que eu fazia? Eu fazia, às vezes, provas orais e eu me colocava num cantinho ou do lado de fora e ia chamando um por um, entendeu? Para ficar só eu e o aluno, para ele não se sentir constrangido perante a turma, né? Tem que ter um pouco de cuidado quem está lidando com gente, porque muitas Sim. vezes, por exemplo, eu não faço apresentação no meu dia de aula, em nenhum curso que eu dou, aquela apresentação padrão de aluno, né? Uhum. Cada um tem que levantar e se apresentar. Por quê? Porque eu fui um aluno tímido, que tinha dificuldade de falar em público. Imaginou eu que faço hoje, sou professor, dou palestras, seminários, né? Mas eu fui esse aluno. Então, eu consigo entender a timidez e a insegurança das pessoas. Então, de que forma que eu venci esse medo de falar em público? Eu, que era um aluno extremamente tímido, de que forma que eu venci? Aí vem o primeiro conselho para quem está assistindo. O conselho é, você tem que se ver falando em público. Você tem que projetar a ideia de que você é capaz. Você precisa entender que dentro de você tem muitas coisas que causaram cenas limitantes na sua vida. Tá? Você tem situações que criaram em você um limite. Então, essas cenas limitantes, esses conflitos internos, eles vão limitando para que a gente se sinta um lixo, um farrapo, alguém que não tenha capacidade. E de que forma você vai vencer, quem está assistindo isso aí? É você criando uma nova imagem de si mesmo. É você criando dentro de você a ideia de que você fala em público. E não é você ficar simplesmente achando, não, você tem que criar um filminho mental, as imagens mentais. Todo dia antes de dormir, ao acordar, você tenha 5, 10 minutos criando esse filminho mental. Você falando em público, com desenvoltura, com confiança, você falando de maneira profunda. Eu sempre falo o seguinte, os nossos cursos aqui no Instituto, a gente ensina várias técnicas que são focadas na hipnose, na PNL, na reprogramação mental, nos pensamentos positivos. Então, a gente ensina muitas técnicas para a pessoa, porque tem gente que às vezes não se interessa pelos cursos, porque ele acha, eu não vou ser terapeuta. Tá bom, mas você pode ser terapeuta de si mesmo. Sim. De repente, você vai fazer um curso desse de parapsicologia e terapias integrativas, ou um curso de psicanálise, e você no curso descobre técnicas que vão moldar a tua vida. Uma delas é a técnica de reprogramação mental, que eu ensino várias técnicas. Uma delas é de imagens mentais, que é o que eu estou falando para vocês agora. Cria um filminho mental, porque o inconsciente, as pessoas não entendem isso, o inconsciente ele é moldável. O inconsciente, você consegue transformar, você consegue ressignificar. O que é o ressignificar? Eu consigo fazer o inconsciente entender algo do passado com uma visão positiva, nova. Porque ele não entende o passado, ele só entende o presente. Então, quando eu começo a plantar uma ideia positiva no inconsciente, ele começa a se moldar de acordo com essa ideia plantada e começa a transformar na sua vida. Então, a partir de hoje, quem tem medo de falar em público, quem tem medo de dar entrevista, de emprego, quem tem medo de participar de um projeto, de uma apresentação do seminário, bem antes desse seminário, bem antes dessa palestra, bem antes, você tem que criar um filminho de que você já está lá. Sim. Falando com desenvoltura, as pessoas gostando do que você fala, você lembrando de tudo que vai falar, você não gaguejando, você articulando bem a sua fala, e isso você vai fazer muito tempo antes. Sim. Uma coisa interessante também, Rogério, é que assim, lógico que tem pessoas que têm problema realmente na fala, né? As pessoas que tiverem problema na fala, procurar um fonoaudiólogo para melhorar, Claro. porque isso não pode ser um limitador para você. Então, assim, tem técnicas para vencer a timidez. Claro. Eu mesma, eu sou uma pessoa super tímida, ninguém acredita, mas eu sou extremamente tímida. E as pessoas acham que quem fala, quem dá palestra, quem é professor, que não tem Que não tem timidez, não, nós também temos. E o que ajuda a vencer é isso, essas visualizações. Falar na frente do espelho, né? Muitas Ótima vezes técnica. tem vergonha ou tem medo de falar alguma coisa. Pegar alguém da família para ser o ouvinte, né? E colocar a pessoa para ouvir. E aí você vai repetindo. Se tem alguma insegurança em relação ao conteúdo que vai falar, então repita várias vezes. Repita para alguém, algum amigo, um pai, uma mãe, um conhecido, aquilo que você vai expressar na entrevista ou no seminário. Então, ajuda bastante também. Lucilei, uma coisa importante, se mesmo mentalizando e pensando positivo, criando um filminho mental e vai lá por vários meses fazendo e a coisa não anda,
Aí, gente, eu tenho que dizer para você o seguinte, você vai precisar, talvez, de algo um pouco mais profundo, que seria a terapia, né? Sim. De repente fazer uma hipnose, fazer uma reprogramação mental por regressão de memória, ou PNL, você precisa plantar de maneira mais profunda dentro do seu inconsciente, mas mesmo assim, olha que notícia boa, haverá sempre um tratamento para que você transcenda isso. Igual a Cilei falou, às vezes a pessoa tem gagueira, às vezes a pessoa tem problemas de dicção, existe o fonoaudiólogo para te ajudar. Você não vai ser limitado por causa da gagueira, você não vai ser limitado por dificuldade de dicção, de fala. Então, existem profissionais para cada tipo de problema, você vai lá e vai resolver. Entendeu? Vários artistas famosos, cantores famosos tinham problema de gagueira, tinham problema de dicção, foi lá, tratou, além de tudo deu uma injeção de ânimo na terapia e conseguem ser artistas, cantores, oradores, maravilhosos. Se você buscar na história, grandes oradores eram pessoas extremamente tímidas. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês, o cara que é o apresentador que o pessoal diz que mais fala, nem deixa ninguém falar, né, que leva fama, que é o Faustão sempre falou, eu sou tímido, ele é muito tímido. Só que quando ele pega o microfone na mão, ele é a maioria, né? Ele cria é como se fosse um personagem. Sim, ele cria... Então cria o seu personagem. É o que a gente fala dentro da psicologia analítica de Jung, que é a nossa persona, né? Que é uma máscara. E dentro da psicologia também, que nós somos seres adaptáveis, então a gente se adapta ao meio em que a gente vive. Não tem como, por exemplo, hoje eu estou aqui na cidade, eu andar de biquíni, mesmo que esteja muito calor, mas não tem como, porque eu vou ser censurada, diferente se eu estiver numa praia, lá tá tudo bem, então isso é um exemplo bem assim, mas isso é realmente, então nós nos adaptamos ao meio em que nós estamos, para até mesmo viver, né, conviver em sociedade. A persona, eu achei a colocação muito interessante da persona, do Jung, e só a pessoa entender a persona, é esse eu que nós criamos para poder viver em sociedade. Se você for sempre o seu eu, sempre, você vai chegar, por exemplo, uma pessoa, às vezes ela é mal-humorada sempre. Ela vai chegar no meio lá, no local, ela tem que ser simpática. Ela se mostrar sempre mal-humorada, ali ela não vai se adaptar, tentar ser agradável, gentil. Sim. Tá? Não é falsidade a persona. A persona é você se adaptar na sociedade, igual a pessoa ser um super sincero. Ela vai sempre ser sincero em tudo que ela pensa, ela vai muitas vezes ofender as pessoas. Ela tem que se adaptar, ela tem que saber ser agradável e gentil. Vamos pegar agora para o assunto do programa de hoje. Que é o medo de falar em público. Você tem dificuldade? Então pegue dessa persona, crie essa persona de que você é o cara que fala. Como se você estivesse pegando um personagem. Como se você fosse o personagem do orador. E naquele personagem você é o cara, você é o vencedor. Então você vai utilizar dessa persona e desse personagem para o benefício próprio, para o sucesso. Né? Muitos professores... eu sou meio assim, Cilei, muita gente me encontra fora da sala, diz que na sala de aula o pessoal fala, você parece um furacão dando aula, você fala com animação, com alegria, como se fosse um personagem ali realmente, igual professor de cursinho, né? A pessoa fala que eu pareço professor de cursinho quando eu dou curso, né? Aquela animação e busca histórias e conta causos, tal. Aí alguém me encontra fora, ou vai na minha casa fazer uma visita e eu sou zen, né? Fora sou zen. Totalmente diferente. Ué, mas vem cá, cadê aquele... Falei assim, não, lá eu sou o personagem professor, então a gente se adapta às situações, você não pode ser igual um artista. O artista no meio do espetáculo, ele fala alto, ele esbraveja, ele gesticula, e às vezes você encontra com o artista fora, a pessoa fica brava, encontra com um artista famoso, às vezes no aeroporto. É totalmente diferente. Não, fica bravo porque a pessoa não deu atenção para ela, não veio... É que as pessoas não entendem que o artista é um ser humano normal, gente. Ninguém sai por aí, mesmo que famoso, dando tchauzinho. Não, é um ser humano normal. No aeroporto ele vai fazer uma viagem, se você vai lá e cumprimenta ele, te cumprimenta, mas ele não vai sair dando tchauzinho como se fosse um... Aí que vai parecer estranho e forçado, Sim. né? Então, você pode pegar essa persona, esse personagem de que sabe falar em público, e falar em público com esse personagem que você criou. E a técnica é você mentalizar todo dia que está falando em público, feliz, realizado, contente, ou utilizar a mesma reprogramação para uma entrevista de emprego, uma dinâmica de grupo. Sim. E quando chegar nesses locais, você
ter a confiança de que você é capaz de fazer tudo isso. Sim, porque na maioria das vezes a pessoa é muito capaz. Sim. O que limita ela é, na verdade, a vergonha que ela sente do outro, né? Claro que aí a gente vai se entrar nesse assunto de maneira mais profunda, a gente vai entender que ninguém tem sentimento de limitação ou de incapacidade à toa. Sim. Como você falou lá no começo, ela pode ter sido ridicularizada por um professor, por um coleguinho, sim. às vezes por um pai, por uma mãe, numa brincadeira boba, besta, a pessoa cria um trauma, um complexo, e isso só vai ser trabalhado com você reprogramando a sua mente. Quanto mais pensamento positivo, menos pensamento negativo, isso tem que ser bem claro para as pessoas. O negativo pode ser moldável e transformável, ninguém está condenado, esse é o lado bom. Nós, dentro da nossa mente, não é uma prisão que não existe uma fuga. Uhum. Não é um presídio de segurança máxima. A nossa mente é transformável, mutável, moldável. Basta você usar as técnicas certas. E se quiser conhecer bastante, vem fazer um dos nossos cursos e aqui a gente vai ensinar um monte de técnica bacana para vocês. Exato. Bom, Rogério, eu gostaria de te agradecer. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar participando desse projeto. Gostaria de agradecer a cada um de vocês e até a próxima.